dizendo: levanta-te. Repita: levanta-te. Levanta-te. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou, fale, se levantou. Se levantou. Para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Eu vou ler logo 12 e vocês sentam. E ele lhes disse: levantai-me, fale, levantai-me. Levantai-me. E lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Sente-se, dando glória a Deus. Irmão. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai falar aqui: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. E eu escrevi ali atrás, irmãos, o seguinte: Deus nunca vai nos chamar quando estamos em movimento. E quando eu falo movimento, não estou falando de rodar, não estou falando de pular, não. Movimento em relação à obra de Deus. Oh, glória. Deus nunca vai nos chamar quando já estamos comprometidos com as coisas de Deus. Mas quando nós estamos parados, e quando eu falo parados, ele fala: levanta-te. Deus não está falando de um estado do corpo, onde está sentado, numa posição, não. Deus está falando em relação ao estado espiritual. Levanta-te. Está dizendo a vocação. E ele falou assim: levanta-te, Jonas. Como ele falou para Ezequiel: Ezequiel, põe-te de pé, porque eu falarei contigo. Aleluia. Se ele estava falando põe-te de pé, era porque ele estava em alguma posição que não era em pé. Se você hoje quer ouvir a voz de Deus, Deus está fazendo um convite para mim e para você: levanta-te. É forte. Deus está nos convidando a nos levantarmos, porque tem obras inacabadas que Ele depositou em nossas mãos para nós realizarmos. Sabe por quê? Porque servimos a um Deus de obras completas. Glória. E aquele que fez, começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel para terminar. Oh, aleluia. Ele é fiel para terminar. E aqui vai dizer, eu estou sem óculos, irmão, nem enxergo direito. E aqui no versículo 3 vai dizer: e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Meu Deus. A primeira coisa, a primeira reação que nós temos quando não estamos na posição ou no direcionamento que Deus quer para nossas vidas é fugir. Fugir do passado, fugir do presente, fugir da responsabilidade, fugir de um casamento, fugir dos pais. É fugir. A nossa primeira reação em relação a alguma situação é querer fugir, é querer nos esconder, achando que Deus, aonde nós fizermos, lá no Salmo 136, eu acho, Salmo 136, fala: se você fizer a sua cama no Seol, no mais profundo, Deus também está. Então não adianta nós querermos fugir dos compromissos e das responsabilidades que Deus colocou em nossas mãos, porque Jonas, ele quis fugir de uma responsabilidade que Deus estava colocando sobre a vida dele, sobre o ministério dele, sobre o chamado dele, sobre a vocação dele. Ele estava querendo fugir, achando que Deus não estaria num barco. Aleluia. Ele foi tão inocente, achou que pegaria um barco e iria fugir da presença de Deus. E sabe qual é o mais triste? Quando nós não sabemos a importância da nossa vida diante da obra de Deus. Sabe qual é a coisa mais grave disso? É porque não iria somente ser uma pessoa que iria sofrer, mas ia ser um povo que iria sofrer com a desobediência de Jonas.
Meu Deus do céu. O decreto de Deus ia cair sobre o povo se Jonas não fosse lá. Porque a intenção do Senhor em levar Jonas a Nínive não era de destruição, era para ele clamar. Jonas tinha uma palavra de decreto sobre aquele lugar. Mas antes de vir um decreto de morte, Deus traz um decreto de vida. Ele tinha que clamar por aquela nação. E Deus tem depositado, como eu falei aqui, coisas nas tuas mãos. E por causa das nossas irresponsabilidades, dos nossos medos, das nossas incapacidades, das nossas frustrações, dos nossos complexos, de coisas que aconteceram, de coisas que estão acontecendo conosco, nós deixamos um pouco a obra, o chamado de Deus para as nossas vidas. E isso independente, irmãos, de idade, porque Deus tem um chamado na vida de cada um, Deus tem uma obra na vida de cada um. A Bíblia fala que uns foram chamados para doutores, outros foram chamados para ensino, um foi chamado para louvar, outro foi chamado para pregar, cada um aqui foi chamado para alguma coisa. Não pense você, eu não tenho valor, eu não sei fazer nada na casa de Deus. Você que pensa. Você tem voz? Deus falou, clama. Deus mandou ele clamar. Deus não mandou ele realizar igual a Elias, igual a Eliseu, igual a Moisés, coisas sobrenaturais não, irmãos. Foi uma coisa tão simples. E ele se negou em fazer, que era clamar. E quantas vezes Deus tem falado para você clamar por alguém que às vezes você nem quer? Às vezes Deus está te mandando fazer coisas ou ir até um lugar e você fala assim, Senhor, não vou não. Deus está falando, a responsabilidade é tua. Deus te chamou para obras. E não incompletas, obras completas. Porque o nosso Deus é um Deus de obras completas. Aleluia. Ali não ia perecer só uma pessoa, ia perecer um povo. Ali não ia perecer somente uma pessoa, ia perecer uma embarcação inteira. Ali até o próprio Jonas ia perecer. Vocês notaram que eu falei para vocês repetirem? Se vocês notarem, foi 3 levantes. E Deus mandou ele se levantar, e depois Jonas se levantou, e por último ele disse, levantai-me. O primeiro levantar é uma ordem de Deus, levanta-te. Se posiciona. E o segundo levantar, que ele falou, Jonas se levantou, fugir, fuga, irresponsabilidade. E o terceiro levantar, irmãos, ele falando, levantai-me, era para quê? Ele falou assim, olha, já que eu estou causando isso tudo, é preferível morrer. Eita. Ele mandou levantar ele para jogar ele no mar para ele morrer, porque ele sabia que a causa daquilo tudo era por causa dele, da desobediência dele com Deus. Você fala assim, mas missionária, eu oro, eu vou à igreja, eu subo um monte, eu jejuo, mas você está fazendo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer? Meu Deus. Ou você está esperando o arrebatamento chegar para você falar, Senhor, agora eu vou fazer a tua obra? O que nós estamos esperando acontecer, irmãos, para nós sairmos da inércia. Sabe o que é a inércia? É um estado que a pessoa está parada. Só tem força se alguém empurrar ela. Se uma força maior vir sobre ela. Alguém está assim, a pessoa vai. Sabe, essas pessoas que têm dificuldade de caminhar para a igreja, pessoas que têm dificuldade, tudo é difícil, tudo é impossível. Eu não consigo, eu não posso, isso não é para mim, eu não tenho chamado, ninguém me vê, o pastor não me dá oportunidade. Irmão, se você não tem oportunidade, cria suas oportunidades. Porque a gente acha que é bom demais chegar aqui e sentar. Essa é a grande oportunidade. Eu estar aqui na frente, todo mundo me vendo. Não, irmãos. Mas se você também está ali na portaria, é um grande privilégio para a tua vida. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque a primeira pessoa a receber Jesus é você que está ali. Você fala, vem, Senhor, vem ao ambiente e muda tudo, toda a estrutura, muda a nossa vida, faz um mover diferente nessa noite. Você é o primeiro a receber a presença de Cristo. Olha aí. Tudo é a sua maneira de ver, irmãos. Tudo é a sua maneira de ver.
Bíblia diz que ele entra naquele barco, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Eu estava ali na portaria e Deus falou comigo: nem sempre as tempestades que vêm contra a tua vida é o diabo que manda. Nem sempre os ventos fortes que vêm contra a tua vida é o diabo que manda. Nem sempre as más situações, os maus tempos que vêm contra a tua vida é o diabo que manda. Porque aqui quem mandou o vento? E quem mandou a tempestade? Quem foi, irmãos? Foi Deus. Porque às vezes Deus nos permite passar por situações difíceis para nós sabermos que quem está no comando é Ele. Eita glória! É tudo dele, por ele, para ele. Ele que tem o comando. Meu Deus! Nós não nos comandamos, é ele que comanda. Na segunda-feira, a obreira, a diaconisa veio aqui, a mãe do obreiro Lohan, e ela falou uma coisa interessante, irmãos. Ela falou que quando Jesus estava lá no barco, dormindo, tranquilo, os discípulos estavam lá, veio um forte vento, uma forte tempestade. E ele se levanta e fala: vento, aquieta-te, mar, te acalma. E aí ela perguntou: vento e mar têm ouvidos? Ela perguntou, irmão, na segunda-feira: vento e mar têm ouvidos? Não tem, mas eles obedeceram. E ela ainda falou: e nós temos ouvidos, temos boca, temos tudo, e não obedecemos a palavra de Deus. Por isso que às vezes Deus ele nos manda o vento. Por isso que às vezes Deus nos manda as tempestades. Por isso que às vezes Deus nos manda situações difíceis para provar para nós que no barco da nossa vida Ele está. Aqueles homens temeram, aqueles homens ficaram com medo daquele vento, aqueles homens ficaram com medo daquela tempestade, mas Deus não queria destruir ninguém ali, porque o negócio de Deus não era com aqueles homens, o negócio de Deus era com Jonas. Então Deus não iria fazer padecer uma tribulação inteira. Deus estava falando assim: olha, acalma, fica tranquilo, o vento está forte, a tempestade está forte, mas eu estou no controle. Deus está no controle, irmãos. Não se guia pelo vento que você está vivendo. Não se guia pela tempestade que você está vendo. Deus está no barco. E basta uma palavra dele para que tudo volte à calmaria. E a Bíblia diz que então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. E Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um sono profundo. Um sono profundo. Quem aqui tem um sono pesado? Tem sono pesado? Alguém consegue te acordar? Ninguém. Né? E é assim que acontece. Quando nós estamos distantes de Deus, nós estamos no sono da indolência. Nós não conseguimos ver que é Deus que está na tempestade. Nós não conseguimos ver que é Deus que está no vento. Nós não conseguimos ver que é Deus que está causando aquilo tudo para nos chamar ao compromisso. Para nos chamar ao compromisso. E o interessante aqui é que aqueles homens, eles acabaram jogando as mercadorias fora. Eles começaram a jogar as mercadorias fora, irmãos. Tem pessoas que às vezes entram na nossa vida para nos fazer coisas de muito importantes. Para nos fazer perder coisas importantes. Cuidado com as pessoas que você deixa entrar na tua casa. Cuidado com as pessoas que você deixa entrar na tua vida. Cuidado com as amizades. Cuidado com as más conversações.
Porque é de pouquinho em pouquinho, irmãos. Foi só ele entrar no barco, irmãos. Não foi nada demais, ele só entrou no barco. E se eu trouxer para o dia de hoje, o barco significa a nossa vida. E quem você tem chamado, e quem você tem deixado entrar na tua vida? Quem você tem deixado entrar? Porque essas pessoas que talvez você tenha deixado entrar na tua vida vão te fazer perder coisas importantes que te ligam a Deus. Sabe, Deus às vezes não é acepção não, irmãos. É seleção. Selecione quem pode fazer parte ou não da tua convivência, da tua casa, da tua amizade. Porque tem pessoas que vêm de mansinho, com a voz tão mansa, com carinho, com tudo, e depois lá no final você vê, fez você perder muita coisa que te aproximava de Deus. E a Bíblia vai continuar falando, e ali a Bíblia fala que eles se apavoraram e viram que Jonas estava dormindo, e acordou Jonas e falou: rapaz, qual é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Porque nós estamos clamando ao nosso Deus, nada está acontecendo, clama ao teu Deus aí. Aí, eu sirvo o Deus Altíssimo. Nessa hora ele lembrou que ele era crente. Porque é assim que acontece. Quando Deus nos chama a uma responsabilidade, nós queremos tirar o corpo fora. Mas quando estamos passando por um momento difícil, a primeira coisa que nós nos lembramos é o quê? Eu sirvo um Deus que tudo pode. Só que ele caiu em si. Ele caiu em si. Ele sabia que as consequências daquilo tudo que estava acontecendo era por causa da desobediência dele. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer. Por mais difícil que seja obedecer, obedeça. Deus hoje Ele quer nos dar um direcionamento. Deus hoje Ele quer nos instruir. Deus hoje Ele quer nos mostrar que tipo de obras Ele tem a realizar na nossa vida. Na nossa vida, irmãos. E ali Ele fala: então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque Ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossa cada vez mais. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar. Às vezes, para você cumprir os propósitos de Deus para a tua vida, não vai ser de maneira fácil. Vai ser de maneira mais difícil. Ontem nós estávamos lá na casa da nossa diaconisa Renata e ela falou para os jovens: eu vim para a presença de Deus pela dor. Eu vim para a presença de Deus pela dor. Deus tem me chamado com amor. Deus tem me chamado com carinho. Deus quer nos tratar. Mas o ser humano é tão difícil, irmãos. É tão difícil que às vezes Ele tem que vir nos fazer pela dor. Para nós sermos aquilo que Ele confiou a nós de nós sermos. Obreiros aprovados, que maneja bem a palavra da verdade e não tem que se envergonhar. E ali eles lançaram Jonas ao mar. E o mar se acalmou. E tudo voltou à normalidade. E tudo voltou à normalidade. Fica de pé. Aí fala: então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Deus tem um modo
Deus tem um meio, Deus tem um modo, Deus tem um tempo, Deus tem um meio de fazer as coisas acontecerem nas nossas vidas. Talvez você ache que Deus está te castigando por alguma coisa. Talvez você ache, Deus me esqueceu. Não, Deus está nos chamando a uma responsabilidade. É como eu falei na semana passada, transferência de responsabilidade. Davi, ele queria fazer a coisa certa, mas da maneira errada. Ele queria levar a arca para Jerusalém, só que tinha um jeito, tinha uma maneira, tinha um modo de fazer as coisas. Eu não sei se você sabe o modo ou a maneira de que Deus quer realizar na tua vida, ou qual é o teu chamado, ou qual é a tua vocação. Mas não fuja do que Deus tem colocado na tua mão. Não fuja do que Deus tem te chamado para fazer. Por menor que seja a tua vista, você fala, eu vou lá para varrer a igreja. Venha varrer a igreja. Eu vou lá para ficar na portaria. Venha para ficar na portaria. Era só clamar. Era só clamar. E ele fugiu. Imagina se fosse para fazer coisas maiores. Deus hoje está nos pedindo coisas pequenas, porque Ele quer realizar coisas grandes nas nossas vidas. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar, igreja. Senhor, aqui está o teu povo, Senhor. Deus, eu não sei se cada um já sabe, Pai, o chamado deu para a vida deles. Mas, Senhor, que eles não venham deixar obras incompletas. Que eles não venham ter uma vida incompleta, Senhor. Mas que eles possam se tornar servir a um Deus de obras completas. Porque a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Independente das tempestades, independente dos ventos, independente dos desertos, independente dos levantes, tu és Deus que pode terminar a tua boa obra na vida de cada um, Senhor. Que nesta noite desça sobre nós, ó Pai, um compromisso, um chamado, uma responsabilidade mais profunda contigo, Senhor. Deus, que nós venhamos a pôr a mão no arado e não olhar para trás. Que nós venhamos a ser fiéis a Ti, Senhor, até a morte, para alcançarmos a coroa da vida. Nos fortalece, nos renova, nos prepara e nos levanta. Nos levanta espiritualmente nesta noite, para cumprirmos, Senhor, com perfeição o Teu chamado. Isso é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.